Fala galera, aqui é o Igor, começando mais um diário. Hoje, 9 de dezembro de 2021, um dia aí pesado para o nosso Ibov, queda de 1,67, né? Vamos ver o volume do dia. O volume do dia foi de 18 bi, tá? Índice futuro caindo 1,84 e dólar numa alta de 0,69, tá? Vamos lá para o índice futuro e aí eu vou comentar o que eu fiz no dia de hoje, tá? É, Deixar aqui 60, colocar aqui 5, tá? E, e há 2 dias que eu venho aqui, né, no meu diário, colocando que eu não tava tendo dias tão bons, tá? E eu tinha até falado para mim mesmo, prometido a mim mesmo que eu não ia operar enquanto o preço continuasse trabalhando aqui dentro, né? Parece que ele ouviu aí as minhas reclamações e aí a gente abriu já um enorme gap de baixa hoje, né? E, e essa era a venda que eu estava procurando ontem. Ontem não, né? Antes de ontem, quando eu fui estopado. Por quê? Porque eu tinha até avisado, não lembro se eu falei, cheguei a comentar aqui no diário, que toda essa alta aqui, ó, o volume veio caindo. Tá? E isso me chamou bastante atenção. Outra coisa que tinha me chamado muita atenção era nenhum candle conseguir fechar abaixo dos 700. A gente violava, mas nenhum candle conseguiu fechar abaixo dos 700. E aí hoje a gente já abriu nesse enorme gap, né? Foi um gap aí de mais de 1.000 pontos. Deixa eu conferir aqui. Quase 1.000 pontos. E já abaixo dessa lateralização. E aí hoje foi um dia melhor, um dia do jeito que eu gosto de operar, com tendência. Né? Eu gosto de tendência, seja ela de alta, se for de alta é boa, se for de queda também. Mas o importante para mim é que tenha tendência e tenha bons movimentos. E foi o que aconteceu hoje, tá? E como que eu fiz a minha leitura hoje, tá? Eu entendi, né? Esperei. O que que eu esperei, na verdade? Eu falei assim, quando abriu, né? Falei, ó, se o primeiro candle de 60 minutos não conseguir fechar acima de 700, que era o preço, né? Que há 2 dias estava sendo defendido, então eu vou procurar posições na venda, né? E aí veio esse candle, fechou abaixo dos 700, né? E nos 5 minutos eu já estava deixando aqui a formação que eu entendi na minha leitura, era uma formação de bandeira de baixa, tá? Ah, Igor, mas tu falou que a bandeira de baixa precisa ter um volume caindo, certo? É isso aí, tá? O volume dentro da bandeira tem que ser um volume caindo, né? Só que vale lembrar que a gente estava na primeira hora do pregão. E a primeira hora do pregão é justamente onde acontece os maiores picos, né, no volume, tá? E aí a minha leitura foi essa, tá? Eu tracei aqui uma bandeira, esperei o rompimento. Esse candle aqui grandão, eu entendi como uma tentativa, tá? A gente teve muito volume, foi o maior candle do dia e o maior volume também, certo? E toda essa voltinha aqui, eu entendi como sendo um pullback. E aí se a gente fizer essa volta aqui, sabe onde é que ela vai dar? Vamos lá. Na retração de 61, que eu gosto tanto. A retração aqui é desse fundo, tá? Para esse topo. Por quê? Porque esse candle, ele foi o topo e foi o fundo. Tá? Então a gente veio, retraiu até 61,8, né? E quando voltou, já voltou acionando a bandeira e quando perdeu aqui, fazendo um pivô de baixo. Tá? E aí caiu, né? E aí eu guiei pela média de 3. Entrei com um lote menor hoje, né? Como eu vinha de 2 dias aí não tão bons, operei mais leve. E aí apareceu, começou a desenhar aqui de novo o que eu, na minha leitura, era uma nova bandeira. Por quê? Porque aqui o volume caiu. E aqui a gente pode perceber que o volume caiu. Aumenta no mastro e cai na bandeira, né? E volta a aumentar novamente
no próximo mastro, né? E aí eu fiquei até na dúvida se eu aumentaria a posição aqui. Por quê? Porque hoje, né, eu estava focado em operar bem, tá? Eu não queria cometer os erros que eu cometi nos dias anteriores, que eu vim para o mercado para ganhar dinheiro, né? Então, o que eu mais queria hoje era operar bem, era executar o trade bem feito, tá? Porque quando isso acontece, o financeiro é consequência, né? E eu já falei isso outras vezes e estou repetindo mais uma vez. O financeiro vai ser consequência de execução bem feita, tá? Mas aí sim, eu resolvi aumentar quando deixou esse candle aqui, né? Que veio aqui em cima e fechou aqui embaixo e o volume voltou a aumentar. Eu vendi quando perdeu a mínima dele e carreguei o restante do trade, né? E aí eu tinha dois alvos, tá? O primeiro alvo era eu puxar o macho daqui, né? E aí me daria um alvo cadê? Aqui, ó, exatamente onde foi, né? E o outro alvo seria o alvo do pivô, desse pivô de baixo aqui, ó. Né? Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. E cravou o terceiro alvo, tá? E quando bateu aqui, que era o alvo do macho, né? Eu diminuí posição, né? Não zerei. Por quê? Porque eu não vi que era o terceiro alvo, eu só vi isso aqui depois, tá? E aí eu acabei estopando depois pela regra do 3, né? Pela média de 3 lá, só que lá no 15 minutos estopei mais aqui em cima, tá? Mas foi um bom trade. Da minha primeira entrada até o fim deu mais de 950 pontos, né? Já é um trade daqueles que eu gosto de fazer, tá? Terceiro alvo, né? O que eu falo de terceiro alvo? Pô, bateu um terceiro alvo, deixou sinal de compra para uma possível volta aqui na retração de 50. E aí eu não tinha olhado que esse aqui era o terceiro alvo, né? E também não fiz nada. Para mim, eu queria, como eu falei para vocês, eu queria operar bem hoje. Depois que eu vi, eu ainda tentei uma compra aqui, ó, nesse candle, tá? Porque é um tática da onda. Aqui a 9 cruzou para cima da 21. Esse candle triscou na 21, triscou, rompeu? Não, baixo o gatilho, baixei o gatilho, acionou, veio aqui em cima, coloquei o stop no break-even já, né? Por quê? Porque eu tô machucado e eu não queria devolver nada hoje, tá? E aí acabei sendo stopado no break-even. Quando o preço voltou aqui embaixo, novamente, eu fiz uma compra, tá? Acreditando que a gente pudesse romper aqui em cima. E aí eu comprei quando rompeu a máxima desse candle com stop aqui na mínima. Essa minha compra foi até atrasada, né? O certo teria sido eu comprar aqui, mas eu tinha saído da frente da tela e quando eu vi estava nessa barra e aí foi nela mesmo, tá? E aí eu comprei, fiz uma parcial, né? E aí eu segurei e aí acabou voltando tudo e aí novamente a gente ficou dentro de um retângulo, né? Mas, né? Lá nos 60 minutos, quando o preço voltou a cair, a gente tinha a média de 80, tá? E aí eu acabei fazendo uma fezinha aqui nessa média de 80, mas aqui no 140 até, tá? E eu acabei indo comprado pro dia de amanhã, né? Vamos ver se vai dar certo. Se a gente puxar aqui a retração, esse movimento aqui foi, bateu na 61 e estava preparado já para fazer um pivô, tá? Quando eu comprei não tinha isso. Comprei pela média de 80 mesmo, tá? Mas fechou favorável aí. Pelo menos até aqui estava favorável aqui a minha compra, né?
Outra coisa que eu comecei a observar, que até o momento aqui eu estava vendo como um retângulo, né? E quando perdeu esse retângulo, imaginei até a duplicar ele, né? Daria um alvo bem mais abaixo, mas depois eu comecei a tracei essa figura aqui, né, que seria um canal caindo, eu chamo até de Suriva, tá? Por que Suriva? Porque quando a gente está lá em cima, quando o preço está subindo, e a gente começa a fazer um canalzinho desse aqui, né? Eu chamo de deriva, né? Porque vai derivar aqui. E aqui, como vai subir, eu chamo de Suriva. E aí pode ser que essa Suriva acione, né? E a gente jogue para cima, tá? O diário do Ibov. Vamos primeiro pro... Então, essas foram as minhas operações no índice, tá? Dólar, eu cheguei a tentar fazer uma venda nesse dólar. 22. Foi mais ou menos aqui nesse ponto, ó. Eu comecei a visualizar aqui. Aqui. Não. Aqui. Eu estava visualizando essa cunha. Quando bateu aqui, eu cheguei a vender. Mas também botei stop no break-even. Não tava a fim de perder dinheiro hoje, galera. Mandou, eu botei no break-even. Acabou voltando, me estopou. Tá? E aí eu não tentei mais nada nesse dólar. Fechou aqui, deixando até um ombro, cabeça, ombro, né? Interessante, tá? Vamos ver qual vai ser o dia de amanhã. E outra coisa interessante para a gente analisar colocando no gráfico diário, né? Se a gente pegar o topo de ontem, né? A gente puxar uma retração, quer dizer, do fundo de hoje para o topo de ontem, tá? A gente parou lá na 61.8 e o preço começou a recuar. Olha o candle que deixou lá em cima da 61.8, né? Um trader mais agressivo venderia aqui, stop aqui em cima e alvo aqui embaixo, tá? Vamos ver amanhã o que dá esse dólar. Ibov não fechou legal. Aqui eu ainda vejo aquela cunha, tá? Que projeta lá os 115. O fechamento de hoje foi um fechamento no dia de hoje foi um dia de baixo volume, né? É importante que amanhã a gente não perca a mínima do dia de hoje. Por quê? Porque a gente já está com a 3 ligada aqui, guiando o trade, né? E aí o trade, pela regra de 3, se perder a mínima, seria um stop pra gente. Então é importante que amanhã abra até num gap e a gente comece a subir. E outra coisa que eu não gostei é porque como a gente está num canal de baixo, né? E canal é um padrão, a gente vem e olha estocástico. E o estocástico está numa zona de sobrecompra, né? E estocástico na parte superior de um padrão gráfico, na zona de sobrecompra, é um sinal de estar formando um possível topo, né? Então, vamos ver. Ó, aqui, aqui. Assim, quando toca no fundo, se tiver sobrevendido, é um ponto interessante para a gente tomar uma posição. E, por baixo volume, né? Se a gente vem amanhã e rompe essa máxima de hoje, fica legal, tá? Então é isso, galera. Nosso vídeo acho que ficou curto hoje, né? Não ficou nada, 14 minutos. Desejo para vocês aí uma boa noite de descanso. Cabeça no lugar, tá? Eu tive 2 dias bem ruins. Hoje foi um dia melhor, como eu falei. Hoje eu vim disposto a executar meus trades bem feitos, né? E aí, quando ele sai bem feito, a gente tem um resultado bom no financeiro. Então, antes eu sei que a maioria das pessoas, né, vem para cá para o mercado para ganhar dinheiro, né? E é claro, eu também vim para isso. Só que é uma coisa que eu falo para todo mundo que está iniciando, né, que eu tenho a oportunidade até de falar.
né? De falar uma coisa que não falaram, que eu não tive quem falasse para mim. Foca no operacional. Foca em executar o trade com perfeição. Tá? Esquece o financeiro, esquece 10 contratos, 15 contratos. Cara, opera com 2, opera com 1. Foca no operacional, foca em executar bem feito, stop no lugar certo, alvo no lugar certo, tá? Entrada na hora certa. Foca nisso, porque é isso que vai te dar bons resultados aqui dentro, beleza? Então, esse é o meu recado. Desejo novamente uma boa noite para vocês e até amanhã. Valeu!